Tartária é o herdeiro de uma das civilizações mais antigas que coexistiu com outras civilizações pré-diluvianas, como as egípcias, babilônicas, indianas, chinesas e talvez aquelas que são consideradas míticas, como Atlântida, Lemúria e Hiperbórea. Existe uma alta probabilidade de que as civilizações mencionadas acima, com exceção das míticas, fossem partes de uma única civilização, que, de acordo com algumas fontes, era conhecida como o Império Roche. Inicialmente, o Império Roche abrangia todo o hemisfério norte, mas ressurgiu após o dilúvio, indo do Oceano Ártico até o Oceano Índico e o Mar Vermelho, do norte ao sul, e da costa oeste da América do Norte até a Grã-Bretanha, de leste a oeste. Com o tempo, à medida que esse país perdeu parte de seu território, que incluía a Europa, a oeste do rio Rhône, o norte da África, o Oriente Médio, a Mesopotâmia e a Índia, ele passou a ser conhecido por vários nomes, incluindo Upper, Sítia, Mogol, Tartari, Katai, e todos esses eram agrupados sob o nome genérico de Ásia. No entanto, até o século XVI, todas as terras ao longo do Danúbio e do Báltico estavam subordinadas à Tartária e, na verdade, formavam um todo com ela, embora o conceito de país ou estado, como o entendemos hoje, estivesse ausente. Enquanto a Europa era composta por terras separadas, a Tartária era, de fato, uma confederação de entidades políticas separadas. No entanto, ao contrário da Europa, onde cada um estava por si próprio, todos os súditos da Tartária estavam sob a autoridade de um único governo, formando, na verdade, um Estado centralizado. Esse Estado era incrivelmente diversificado, não apenas em termos de composição étnica, mas também na estrutura do poder, no desenvolvimento das diferentes regiões e em suas abordagens comerciais. Cada uma das terras que compunham a Tartária tinha sua própria identidade distinta, com seu próprio nome, líder, símbolos, moeda e exército. No entanto, todos eram iguais perante o Grande Khan e compartilhavam responsabilidades conjuntas. Além de seus deveres, cada súdito desfrutava de um conjunto de direitos garantidos pelo Grande Khan, incluindo a assistência material e militar. Além de seus deveres, cada súdito desfrutava de um conjunto de direitos garantidos pelo Grande Khan, incluindo assistência material e militar. Em resumo, Tartária não era simplesmente o nome dos habitantes de um grande país. Cada região tinha seu próprio nome, como Rússia Branca, Chervona Rússia, Biarmia, Moscóvia, Volgaria, Bulgária, Obdoria, Xeremícia, Ugória, Cherkassi, Tangut, Migol, Tártaro, entre outros. Curiosamente, a palavra tártaro originou-se de um dos povos que habitavam a região da moderna Kolimá, na cidade do Tártaro, às margens do rio de mesmo nome. Esse nome foi posteriormente estendido a todos os povos que viviam a leste do rio Don e ao norte do Tibete. No entanto, essa denominação era aplicada a praticamente todos os habitantes compreensíveis da região. É importante notar que, mesmo para estrangeiros, continuamos sendo chamados de russos. Mesmo durante a existência da URSS, era comum nos referirem como russos, uma tradição que remonta aos tempos do Império Russo. As razões pelas quais os russos começaram a chamar os representantes de diferentes povos de tártaros não são completamente claras. Além disso, é interessante observar que, juntamente com o termo etnônimo tártaros, frequentemente se encontrava a variante de pronúncia ocidental tártaros. Em princípio, não havia praticamente nenhuma razão para fazer essa distinção, pois não existiam diferenças étnicas ou culturais significativas entre russos e eslavos, mogóis e tártaros. A designação tártaros começou a ser usada em algum momento para se referir às tribos que, juntamente com a adoção do islamismo, também adotaram a língua turca como meio de comunicação. No entanto, como bem sabemos, a língua não define uma etnia. Os resultados de estudos genealógicos de DNA apoiam totalmente essa versão. Eslavos e tártaros
assim como bálticos, turcomanos, tadiques, báxiris, uzbeques, quirguizes e calmucos, compartilham predominantemente um único haplótipo, o R1. Além disso, na maioria dos casos compartilham um único haplogrupo, o R1A1. Essa característica não se aplica apenas a nações irmãs, mas engloba uma única nação. Isso significa que geneticamente, quirguizes estão mais próximos dos russos do que dos europeus, entre os quais predominam os haplótipos N1 e o haplogrupo R1B1. Portanto, é crucial advertir todos aqueles envolvidos em fervor pseudo-patriótico. A Tartária não é o Império dos Eslavos. A Tartária, assim como a Federação Russa, a URSS e o Império Russo, sempre abrigou uma ampla gama de clãs, tribos e nações, nas quais não havia uma distinção entre bons e maus ou grandes e pequenos. A Tartária era uma união de terras livres, fundada na igualdade de direitos e deveres, com considerável autonomia em todas as questões, incluindo o direito de emitir sua própria moeda e escolher sua forma de governo e legislação. O termo jugo ou prisão dos povos foi cunhado por aqueles que não desejavam compartilhar responsabilidades coletivas, buscavam evitar impostos e acreditavam que, ao se tornarem súditos dos católicos, teriam menos obrigações em relação ao soberano e seus próprios povos. Portanto, todos aqueles que vociferam que a Tartária representa uma reposição do Vaticano ou que não conseguem juntar 2 mais 2, estão, na verdade, agindo no interesse dos inimigos de nossa nação. A compreensão do verdadeiro passado de nossa pátria impede qualquer tentativa de mudar os princípios sobre os quais nossa civilização se ergue, frustrando assim os planos de nossos inimigos que aspiram dividir a Rússia em partes e absorvê-las em organizações internacionais. Essa visão também se choca com as alegações de que o projeto maçônico tártaro está fomentando a separação da Sibéria da Rússia. Pelo contrário, apresentam argumentos sólidos em favor de nossa unidade. Aqueles que criticam essa ideia oferecem apenas alegações vazias e slogans como respaldo a seus argumentos. Portanto, é importante destacar uma tendência que surgiu no final de 2017, quando ocorreu uma avalanche de informações sobre a Tartária. Isso dificilmente parece ser um processo controlado e direcionado, embora não possamos excluir tal possibilidade. É muito provável que se trate, na verdade, de uma manifestação do instinto de rebanho mais comum. Algumas personalidades autoritárias, cuja opinião é considerada inquestionável, muitas vezes, sem possuir informações completas, baseiam-se exclusivamente nas declarações de pseudo-historiadores marginais que alegam ser especialistas. Em suas discussões sobre a Tartária, muitas vezes retratam essa civilização como uma ilusão ou algo semelhante. Então, imagine que estamos tentando entender uma coisa muito antiga chamada Tartária. É como resolver um mistério antigo. Queremos descobrir o que é verdade e o que é apenas ideia. Mas aqui está o truque. Não estamos usando coisas estranhas e confusas. Estamos usando coisas que as pessoas inteligentes e importantes dizem que são verdadeiras. Isso significa que estamos tentando entender a história da Tartária da maneira mais séria possível. Queremos saber se a Tartária é uma parte importante da história do mundo, assim como Roma e Grécia antigas. E enquanto fazemos isso, percebemos que algumas palavras e ideias antigas podem ter mudado de significado ao longo do tempo. Isso pode tornar as coisas um pouco complicadas, mas estamos tentando fazer o melhor que podemos para entender. Portanto, no final, estamos tentando aprender coisas novas sobre a Tartária e também ver se algumas das coisas que as pessoas pensavam antes estavam certas ou erradas. É como um grande quebra-cabeça histórico que estamos tentando montar da melhor maneira possível. Então, pense assim. Antigamente, as palavras e os nomes que as pessoas usavam tinham significados diferentes do que tem hoje. É como se as palavras fossem um pouco mágicas e mudassem com o tempo. Por exemplo, imagine que não havia nações como conhecemos hoje, como países com bandeiras e hinos. As pessoas eram agrupadas de maneiras diferentes, como se fossem grandes famílias.
E essas famílias tinham líderes a quem davam dinheiro, como impostos. E quando diziam que alguém era ótimo, não significava que essa pessoa era melhor do que outras, mas sim que era muito importante e forte. Algumas pessoas diziam que as pessoas da Tartária eram altas e fortes, então as chamavam de ótimo, porque eram fortes como os mongóis. Então, o que estamos tentando fazer é entender como as palavras e nomes mudaram ao longo do tempo, e como as pessoas pensavam sobre coisas antigas de maneiras diferentes. É como se estivéssemos descobrindo a mágica das palavras do passado. A Grande Rússia e a Pequena Rússia diferiam apenas no tamanho dos territórios e nada mais. Como o nome de Little Tartary não era depreciativo para o Great. Apenas um grande, o outro menor. Também deve ser lembrado a mudança no significado das palavras Indus, Summer e Age. Com este último houve uma colisão muito engraçada, que causa uma enorme confusão nas cabeças dos historiadores modernos. Então, vendo essa palavra no manuscrito antigo, o pesquisador automaticamente transfere para ele sua interpretação usual 100 anos civis. Mas, mais recentemente, todo russo entendeu claramente que um século é diferente. Isso se reflete até mesmo em nossa linguagem cotidiana moderna e na arte. Lembrem-se da famosa canção do filme Amado, que começa com a frase "The Night Guard's age is short". Ninguém vem à mente. Pergunte a si mesmo, como assim? Por que um século pode ser longo ou curto? Por que há 100 anos na África? Mas o fato é que, quando os historiadores ainda não conseguiam dividir a história em épocas e eras, nossos bisavós usavam o conceito de idade para se referir a períodos históricos, e os séculos tinham durações muito diferentes. Mostrarei o exemplo do Evangelho para as Crianças, publicado em São Petersburgo em 1820. A propósito, os cientistas modernos discutem a época do dilúvio, provando uns aos outros 12,5 mil anos atrás ou 40 mil anos atrás. Que vergonha! No início do século XIX, todas as crianças sabiam a cronologia exata dos eventos. Primeiro século, da criação do mundo ao dilúvio, e durou 1656 anos, 1 mês e 26 dias. De acordo com o calendário gregoriano, verifica-se que a inundação aconteceu em 26 de novembro de 3583 antes da Nova Era. Segundo século, do verão de 1657, isto é, desde a chegada de Noé ao Monte Ararat, ao chamado de Abraão em 2083, o verão da criação do mundo. Duração de 426 anos, 4 meses e 18 dias. Terceiro século. Durou 430 anos desde o chamado de Abraão até o verão de 2513, quando Moisés levou seu povo para fora do Egito. Quarto século. Do êxodo dos judeus para a imposição do Templo de Salomão, no verão de 2992 de SM. Durou 479 anos e 17 dias. Quinto século. Da imposição do Templo de Salomão até o fim do cativeiro dos judeus pelo rei Ciro, que aconteceu no verão de 3468 a partir de SM. Durou 479 anos. Aqui há uma contradição com a informação deixada por Heródoto. Ou Ciro realmente viveu por 1 ano e meio, 1000 anos antes da versão geralmente aceita, ou o evento indicado ocorreu mais tarde, na mesma época, se fosse realmente. Sexto século. Do início da liberdade dada por Ciro aos judeus à encarnação de Deus da Palavra, Natal, que ocorreu no verão de 4000. Contém 532 anos. Aqui novamente um momento misterioso. Acontece que Jesus nasceu 1508 anos antes de seu Natal oficial, que é comemorado todos os anos em todo o mundo em 25 de dezembro. Sétimo século, do nascimento de Jesus ao fim do mundo. E aqui vem um dos momentos mais intrigantes. Se o autor não é louco, então como entender suas palavras? Afinal, se o século VII começou em 1508 AC, o que aconteceu depois? Ainda estamos vivendo no sétimo século. Ou, o mundo morreu antes que o autor escrevesse estas linhas no início do século XIX?
O texto não está claro, já era o fim do mundo ou ainda está à frente. Há uma massa de evidências circunstanciais apontando para um certo marco histórico, dividindo a história em antes e depois. Sobre ele, não um único documento, nem uma única menção direta, mas por evidência indireta, aconteceu entre 1812 e 1841. É desta vez que parece mais implausível no contexto de toda a história oficial, e muitos pesquisadores concluíram que a falsa história escrita veio ao mundo em prol de um objetivo global: esconder o fato da maior catástrofe que destruiu quase completamente a vida no hemisfério norte, após o qual começou outra divisão do mundo. Mas este tópico é para outro estudo. Enquanto isso, voltemos aos fatos principais, que podem ser considerados bastante sólidos, dados os ajustes de conceitos e definições acima mencionados.